Momentos mais fortes da entrevista. Cabo Bruno revela como se tornou um justiceiro. Eu lembro que o meu papel era prender e entregar à delegacia as pessoas que cometiam algum crime. Mas com o tempo eu fui vendo que não havia justiça, sabe? Você prendia com a maior dificuldade, fazia o seu papel, o seu trabalho, entregava, né, os indivíduos na delegacia e quando menos você esperava, você deparava com eles na rua novamente, né? Então havia uma injustiça. E por este motivo eu fui me revoltando, criando uma revolta dentro de mim. Anos 80, periferia da Zona Sul de São Paulo. Foi nessa região que Cabo Bruno fez suas vítimas. Durante a investigação que levou à prisão dele em 83, Cabo Bruno foi acusado de matar 50 pessoas. Mas o diretor da TV, onde ele deu a única entrevista depois de sair da cadeia, ouviu outra história do ex-PM. Ele falava em números de mortos. Mais de 100. Mais de 100. Mais de 100. Ele acreditava que passava de 100 pessoas que ele tinha executado. Este homem não quer se identificar. Ex-policial militar, durante muito tempo, ele foi um dos motoristas da equipe do Cabo Bruno. E conta como funcionava o Esquadrão da Morte. Tinha um motorista, tinha o que entrevistava, tinha o que matava e tinha que dava a sentença de morte. Quem dava a sentença? Sempre era o Cabo Bruno. Cabo Bruno. E, às vezes, ele mandava algum soldado matar. Com certeza. Mas, na maioria das vezes, era ele mesmo que ele tirava? Mesmo. Ele que executava. Exatamente. Quantas pessoas faziam parte desse grupo do Cabo Bruno? Aproximadamente 11. 11. Tinha oficiais? Tinham. Capitão, tenente, sargento e soldados. E soldados. E ele era quem mandava nesse grupo todo, inclusive em oficiais? Não. Tinha um responsável. Acima dele tinha alguém. Tinha. Mas ele sempre ocultou essas pessoas. Sempre ocultou. O diretor da TV de Taubaté confirma essa informação. Conversa informal que ele teve conosco também, ele contou que ele respondeu por muitos crimes, sim, mas muito não era dele. Ele segurou a bronca de muita gente grande, muito militar de patente, que deixou ele no chão duro. A notícia que se tinha é que ele não agia sozinho, que ele tinha outras pessoas que o auxiliavam. Mas isso, na verdade, nós nunca conseguimos apurar com segurança. Porque nunca apareceu uma prova que dissesse: eu fui atacado por ele em companhia de fulano e de Beltrano. Matar para Cabo Bruno virou rotina. Quando eu vi, eu estava fazendo justiça com as próprias mãos. E eu, de repente, eu me vi como juiz que determinava entre a vida e a morte de uma pessoa. Quando eu vi, eu estava me desviando completamente, né, da minha conduta dentro da corporação. Era uma pessoa de dupla personalidade, por assim dizer. Ao mesmo tempo, eu era o Floresvaldo ou o Bruno, e de repente era o Cabo Bruno que tirava a vida das pessoas. No início foi difícil, depois virou uma rotina na minha vida isso daí. Barbaridade. O ex-motorista da equipe de Cabo Bruno conta que ele tinha uma técnica para verificar se suas vítimas tinham mesmo morrido. Nós colocaríamos o quê? Uma caneta dentro do ferimento da bala e você ia procurando ali até achar a bala, que ela estava parada. E você cutucava ali dentro, já era fatal. Quando foi preso em 83, Cabo Bruno não achava que passaria tanto tempo na cadeia. Foi um choque para mim, porque eu acreditava na impunidade, já que para os próprios delinquentes havia impunidade, então eu achava que a justiça não iria me alcançar. Mas quando eu fui detido, fui levado para uma prisão, nessa época eu era casado, minha mulher estava grávida, me vi ali trancafiado e foi difícil para mim, eu não aceitava aquilo ali. Uma que eu era jovem, eu ia fazer 25 anos de idade, né? Então eu não conseguia conviver com aquela situação. E foi por isso mesmo que logo no início eu já comecei a arquitetar fugas. Cabo Bruno fugiu 3 vezes da cadeia e 3 vezes foi recapturado. Foi na prisão que ele sofreu um dos momentos mais difíceis da vida. Logo que eu fui recapturado, já no início, 6 meses depois,
né, no ano de 92, faleceu o meu filho Bruninho, mataram ele afogado. Foi um pior momento da minha vida. Deus permitiu que se tirasse a vida do meu filho para eu sentir na pele o que era um pai perder um filho, sabe? Foi aquela dor que eu levei para tantos pais. Deus permitiu que eu passasse para eu poder amar as pessoas, aprender a valorizar a vida. Cabo Bruno se tornou evangélico dentro da cadeia. Quando saiu no dia 23 de agosto, mudou-se para a casa da mulher que conheceu no presídio, a missionária Deise França. Por 10 dias, nós acompanhamos os passos de Cabo Bruno fora da cadeia. Os primeiros dias de liberdade foram também os últimos da vida dele. Registramos cenas em família, ele com os amigos e a cerimônia em que o ex-justiceiro, condenado por 50 homicídios, foi consagrado pastor. Em todos os momentos, ele não demonstrou preocupação com a segurança. As imagens exclusivas gravadas pelo Domingo Espetacular mostram um Cabo Bruno caseiro. Ele sai pelo portão e dá uma olhada na rua. Espera uma carona. Quando o amigo chega, ele entra no carro. Os dois vão até a igreja onde o Cabo Bruno e a mulher Deise ministram. Ele passa quase uma hora fixando pequenos cabos na placa que leva o nome da igreja. Num outro momento, ele sai de casa com outro rapaz de blusa escura. Os dois andam pela calçada sem nenhuma preocupação. Vão a uma feira que vende objetos usados. Cabo Bruno percorre as barracas. Ninguém na rua o reconhece. O amigo compra um serrote. Cabo Bruno tira a carteira do bolso e paga. Depois, os dois voltam para casa com os pacotes. As imagens revelam como o famoso justiceiro se esforçava para deixar o passado para trás. Cabo Bruno fala em que momento se deu conta de que era um assassino. Eu só vim me arrepender mesmo desses crimes quando eu vim conhecer a palavra de Deus, porque até então, para mim, a vida não tinha valor, era algo banal. Mas quando eu me converti, passei a valorizar a vida. Aí é que veio o verdadeiro arrependimento. Eu lembro que eu chorava dia e noite por causa dessas mortes que eu cometi. Um homem livre e com muita fé. As imagens exclusivas gravadas pelo Domingo Espetacular mostram o dia em que Florisvaldo de Oliveira foi consagrado pastor. Isso foi no domingo passado, 3 dias antes dele morrer. Mas, segundo Florisvaldo, o Cabo Bruno já tinha morrido nesse momento. Eu, pastor Florisvaldo de Oliveira. Ele assina um documento. Abraça a mulher Deise. E depois se dirige aos fiéis, já como pastor consagrado. Eu já tinha sentido o peso da responsabilidade por muitos anos sobre a minha vida, mas nunca tal como hoje eu estou sentindo. No final da entrevista concedida à TV de Taubaté, Cabo Bruno faz planos para o futuro. Eu acredito muito que Deus vai nos levar para fora do país para fazer missões. Apesar do desejo de trabalhar como pastor, o diretor da TV que entrevistou o Cabo Bruno afirma que ele sabia que ia morrer. Bastante preocupado, quando chegou, olhava de um lado, olhava do outro, bem ressabiado. Ele sabia que ele não ia durar muito. Cerca de 5 horas e meia antes do assassinato, eu conversei com o Cabo Bruno neste exato local.
Essa é a nossa van, ela estava estacionada aqui. Ele chegou no mesmo carro Astra Prato em que ele foi morto, parou aqui atrás, ele não dirigia, ele estava no banco do carona. Quando ele desceu e percebeu que tínhamos uma câmera, ele disse para não gravar imagens dele. Então, nós colocamos a câmera neste local com a lente voltada para lá. Não gravamos a imagem dele, mas captamos todo o áudio da conversa. Ouça agora os principais trechos dessa conversa, dessa última entrevista do Cabo Bruno. Pode guardar a câmera, em nome de Jesus. Florisvaldo, queria entrevistar você. Mas eu estou fugindo de entrevista, eu estou evitando. Poderia até dar uma coletiva para todo mundo, já para acalmar a imprensa, você está entendendo? Mas eu quero evitar no momento. Bruno é um apelido seu de infância. Isso é desde lá, a minha família toda me chama de Bruno. Cabo Bruno eu não gosto, mas de Bruno faz parte da minha vida. Bruno ou Florisvaldo? Quando me despeço, pergunto o que ele prefere. A resposta é a última declaração daquele que foi um dos homens mais temidos da cidade de São Paulo. Chamo você de Bruno ou de Florisvaldo? Tanto faz. Então falou, Bruno. Obrigado. Felicidade para você. Vai comigo.